Sejam todos muito bem-vindos essa sexta-feira ao programa Família Inabalável. É um prazer estar falando com vocês. Aqui quem nos fala é Gabriel CBO e eu vou falar hoje sobre casamento numa perspectiva bíblica. Vamos falar sobre o poder da aliança no casamento. Aquilo mesmo que você já deve ter aprendido, mas eu espero trazer algumas aplicações práticas e operosas para o seu coração a respeito de até que a morte nos separe. O que de fato é o reflexo dessa aliança, o interesse de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja e da sociedade em geral. Deus nos abençoe, abençoe abundantemente a sua vida. Lembre que dia abundante é aquele que nós vivemos para o Senhor Jesus, para o louvor da sua glória, nos revestindo da sua palavra, nos revestindo da armadura de Deus, em toda oração, súplica, em temor do Senhor, nos afastando do mal e nos aproximando daquilo que agrada ao Senhor. Então, viva esse dia abundante, que é um dia em que você mergulha nas Escrituras, você lê, você aprende, você aplica e obedece, você ora no Senhor e você também louva a Jesus. Eu sempre vou ser um apologeta disso. Busque ao Senhor Jesus enquanto se pode achar. Busque enquanto está perto. Vai chegar um momento e que vai ser tarde demais se você não buscá-lo hoje. Esse é o tempo oportuno de nós buscarmos ao Senhor. Então seja muito bem-vindo a esse programa Família Inabalável. Espero que você tenha um dia na presença do Senhor e hoje ainda você possa conduzir os seus filhos, esposa, a sua família nos caminhos de Cristo. Aquela esposa que é basicamente a única cristã da família, né, junto com seus filhos, seu esposo talvez não seja cristão, você deve conduzir os seus filhos nos caminhos do Senhor, você deve orar pelo seu esposo, obviamente, e você deve assumir a liderança espiritual, por mais que seja pesado e seja longe do ideal de Deus, você deve assumir sim o culto familiar com seus filhos. Culto familiar nada mais é do que leitura da Bíblia, oração, cânticos de adoração ao Senhor. Então tem esse momento diário com seus filhos. Aqui em casa nós temos todos os dias, pela graça de Deus, segunda a sábado, um momento de cultinho, o culto familiar. Só no domingo, como a gente vai para a igreja de manhã e de noite, que eu abro mão ali daquele cultinho familiar. Mas até porque a rotina é um pouco mais puxada no domingo, temos aquela tarde ali de descanso, mas é uma tarde apertadinha entre o culto da manhã e da noite. Então a gente descansa, então se reúne para ir à igreja ou cultuar com a igreja do Senhor nos domingos, tá bom? Deus abençoe abundantemente também o seu negócio, o seu trabalho. Eu quero aqui saudar todos com a graça abundante e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Olha só, interessante, nós vamos fazer uma oração, então vocês vão ficar com os cânticos de adoração ao Senhor e logo depois nós voltamos com a palavra, tá bom? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela tua palavra, pela tua graça. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada irmão e irmã que está ouvindo agora o programa, está assistindo, de repente, esse programa, Senhor Deus, para a edificação de sua família. Abençoa, Pai, para que a tua palavra possa, de fato, penetrar em nossos corações e possa transformar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor deseja em nossas vidas. Nos ajuda a viver uma vida para o teu inteiro agrado e sermos edificados na tua palavra. Possamos ser habitação, Senhor Deus, do teu Santo Espírito e possamos de fato ter a habitação da tua palavra em nossos corações. Possamos ser cheios de ti, cheios da tua palavra, para não pecar contra o Senhor. Perdoa-nos os nossos pecados, nos abençoe e abençoa também aqui a Rádio Evangélica FM e que nós todos, Senhor Deus, possamos te servir com interesse de coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, vamos ao nosso tema. Antes de mais nada, eu gosto sempre de chamar você a seguir as nossas contas no Instagram. Esse programa aqui é uma realização da Escola Ecoprime, também da Igreja Cristã em Recife, que por hora fica lá na Estância, Avenida Estância 330, e também na Igreja Cristã em Aldeia, que, se Deus permitir, vai começar a se reunir agora dentro das instalações da Ecoprime. Se você quiser mais detalhes do horário do culto, já que a Ecoprime é uma escola particular, uma escola cristã e bilíngue aqui em Aldeia, por volta ali do quilômetro 5,5, é a localização basicamente da estrada de Aldeia, da Escola Ecoprime. Você quiser mais informações do culto, horário, e o dia de domingo, por hora nós estamos com culto só nos domingos, você me chama no direct aí no Instagram, por mensagem, e eu vou te responder. Segue lá o @GabrielCBO, segue também o @Igreja Cristã em Aldeia, segue também, sim, mais 2 Instagrams para você seguir. O @Escola Ecoprime, o Ecoprime sempre lembra que é com 2 6, porque senão você não vai achar, Ecoprime com 2 6, tá bom? Eco de verde, mas com verde premium, digamos assim, e Prime de fato diferenciado, excelente, Prime, como é a Ecoprime, uma escola diferenciada com excelência pedagógica, bilíngue e também, sobretudo, cristã. Nosso primeiro pilar
A gente sempre diz que o nosso primeiro cliente é o Senhor, a quem nós não devemos desagradar e para quem nós queremos viver e existir, para a glória dele. Siga também o @Andressa, tudo junto, Ecoprime, Andressa com 2 Cs, Ecoprime com 2, perdão, Andressa com 2 Ss e Ecoprime com 2 Cs, tudo junto, é o Instagram da minha esposa, você vai ver todos os dias ali conteúdo sobre criação de filhos, família, educação cristã. E também o @Real Bruno Moraes, nosso pastor Bruno, da Igreja Cristã em Recife, todas as quintas-feiras está aqui com vocês e também no programa aqui da rádio, e também o @Igreja Cristã em Recife, igreja a qual ele é pastor. Uma bênção, siga esse Instagram, vai ser edificante para a sua família, para a sua vida. Vamos falar sobre o poder da aliança no casamento? O poder da aliança no casamento. O texto base da gente, Mateus capítulo 19, versículo 6, palavras do nosso Senhor Jesus, onde ele diz, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Só para você ter ideia, né, existe um aumento significativo dos casos de divórcio no Brasil. Vou pegar um dado aqui de 2022. O Brasil registrou um recorde de 420.039 divórcios. Queridos, nós temos cerca de 200 milhões de habitantes, eu acho. O último dado que eu tinha visto era basicamente isso. 200 e alguma coisa milhões de habitantes. 420 mil só no ano 2022 foi o número de divórcios. Isso é uma crise catastrófica para a sociedade. Eu sempre digo que a estratégia de Satanás para alcançar a próxima geração, obviamente, é através das ideologias. Nós nos movemos, existimos em Deus, porque Ele é a nossa, entenda, ideologia, a nossa filosofia de vida é bíblica. Mas para aqueles que não conhecem o Senhor, para aqueles que não vivem de acordo com a vontade de Deus, as suas ideologias são absolutamente vãs, ou seja, são ideologias que basicamente protegem suas próprias paixões ou interesses pessoais e próprios. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E a pessoa, quando vive para si mesma, acaba então entrando em divórcio por qualquer que seja o motivo, não levando a sério o que Deus uniu, não separe o homem. Então, fragilidades múltiplas aqui provavelmente levaram a esses 420 mil divórcios. Isso é um aumento de cerca de 8,6% em relação ao ano de 2021. Então, no ano de 2022, 420 mil divórcios. No ano de 2021 já era alarmante, 386 mil divórcios. Quero que você entenda isso. Qual é a estratégia de Satanás? Fragiliza a masculinidade bíblica, distrai o homem, por isso que homens, vocês foram chamados, assim como eu também sou chamado todos os dias, e nós precisamos reforçar essas verdades em nossos corações. Nós somos chamados à glória de Deus, para o louvor da sua glória, para andarmos de forma operosa, bíblica, homens que sacrificam para suas famílias, que amam suas esposas, que honram e amam a Deus, e amam seus filhos, e criam eles na administração e na disciplina do Senhor. São homens que trabalham, são homens que desenvolvem novas habilidades, são homens que fazem negócios, são homens que glorificam a Deus também com a sua inteligência, com o seu corpo, com a sua disposição e virilidade. Nós temos visto homens distraídos, amando o prazer de uma tela, de um videogame, dos celulares, joguinhos, distrações múltiplas, quando não, muitas vezes, mergulhados em pornografia, em infidelidade conjugal. Cuidado, homem! Não se distraia, porque essa é a estratégia de Satanás. Fragilizar você, distrair você da sua função, do seu papel, distrair você das orações, da busca pela presença de Deus, distrair você das funções na igreja, da liderança, né, da igreja local. Por isso que nós temos tantas igrejas, e é uma bênção, obviamente, que tenhamos mulheres operosas, fervorosas, mulheres de oração, mas é lamentável que não tenhamos tantos homens também de oração. Nós conhecemos, né, aquele dito da irmã do coque, que é aquela irmã que ora fervorosamente, que intercede. E cadê os homens? Não homens de coque, mas homens de joelhos, homens de honra. Nós falamos sobre isso num dos episódios dessa semana. Eu quero que você entenda isso. A estratégia de Satanás é distrair você da masculinidade. Então ele vai distanciar você da sua esposa vai te admirar cada vez menos, vai assumir o papel que não é dela, de liderança no lar, e ela vai fazer muitas coisas. Também existe uma iniciativa de Satanás de masculinizar as mulheres e torná-las cansadas, frágeis de alguma forma na sua própria força egocêntrica, buscando força em si mesmo e não em Deus, e aí o casal acaba não buscando em Deus os prazeres legítimos do casamento e acaba vindo o divórcio. Então a estratégia de Satanás para alcançar a próxima geração é fragilizar esse ambiente familiar, e ele vai ter muito mais facilmente o acesso ao coração do seu filho, para distanciar o coração do seu filho do caminho da verdade, que deveria então ser a pauta, deveria ser o caminho que seu filho seguiria. Então, lares de divórcio, lares onde o pai não está presente, lares onde basicamente, né, a mulher e o marido se divorciaram, são lares muito mais propensos
a crianças distantes do Senhor. Eu sei que existem, graças a Deus, pela graça do Senhor, realmente a fidelidade do Senhor, preservando muitos desses, eu sou um deles, mas o ambiente é muito mais vulnerável. Só para você ter ideia, tem um dado norte-americano, se eu não estou muito bem enganado, esse dado diz que cerca de 90% da população carcerária são de homens que não tiveram pai presente em seus lares. Isso é alarmante. Então, muito cuidado, obviamente, com o divórcio. Existe também um dado que é a redução na duração dos casamentos, quase metade dos casamentos, sendo que cerca de 47,7% termina em divórcio antes de completar 10 anos. Em 2010, esse percentual era de 37,4%. Então veja o aumento disso, quase 50% dos casais se divorciam antes dos 10 anos de casamento, indicando realmente uma tendência de diminuição das durações das uniões matrimoniais. Quero que você entenda, cada vez mais Satanás tem estimulado a nossa geração, agora de homens adultos e também crianças, a viverem para si mesmos. Então, se eu vivo para mim mesmo, eu caio no canto, digamos assim, da sereia de que todas as coisas dizem respeito a mim e todas as coisas devem girar de acordo com a minha preferência. E no casamento não é assim. A vida de um homem cristão ou de uma mulher cristã não gira em torno dele mesmo. O casamento não gira em torno de nós mesmos, gira em torno de Deus e a sua vontade e de sermos santificados nele também através do casamento. Então, cuidado com isso. Além, claro, de um impacto estrondoso na vida de filhos menores. A maioria dos divórcios, 54,2%, esses dados, a maioria deles são da revista Exame, envolve casais com filhos menores de idade, menores de 18 anos. Estudos indicam que o divórcio pode realmente afetar negativamente o desempenho acadêmico. Isso só para a gente tocar numa das áreas perigosíssimas. Alunos que se distraem das suas funções acadêmicas e da inteligência cognitiva, porque muitas vezes estão em lares disfuncionais. Fora, claro, todas as consequências emocionais e sociais que o divórcio promove, e também econômicas, né? Quantas pessoas passam por divórcio e ficam, de fato, quebrados economicamente, ficam mal economicamente. É óbvio que esse não é o principal alvo aqui do nosso estudo, mas tem esses impactos sociais, econômicos e também emocionais. Quem acaba o casamento em divórcio e fica felizinho é só artista aí na frente do Instagram, porque por trás está tomando antidepressivo, está tomando ansiolítico, está de fato arruinado em seus casamentos. Então vamos prestar atenção nisso. Primeiro ponto aqui da nossa exposição, né? Depois de a gente ter visto esse mar vermelho de sangue de tantos casais divorciados e um abismo profundo na nossa geração, e você precisa blindar o seu casamento e a sua família disso, buscando sobretudo o Senhor e a sua verdade, a sua palavra, para crescer em sabedoria e viver um desfrute de um casamento abundante. O primeiro ponto então aqui é que o casamento é uma aliança, é muito mais do que um mero contrato social. Embora essa aliança seja estabelecida diante de Deus e dos homens, sim, você precisa, para se considerar casado, inclusive diante de Deus, você precisa ter lá o contrato do casamento, né? Alicerçado no cartório, na sua cidade, e também aviado por um juiz, no fórum, ou, caso você tenha casado no religioso com efeito civil, o sacerdote ali, o pastor, enfim, na cerimônia religiosa que você ministrou, ele deve ter, então, também cumprindo essa função civil. É por isso que os pastores eles podem assumir esse papel, junto do cartório, junto da parte jurídica, de ser ali o representante civil que vai alicerçar aquele casamento. Mas você tem que assinar ali o contrato, você tem que chamar testemunhas, para que então, no cartório e diante da justiça, você possa então se caracterizar como casado, né, como um matrimônio estabelecido. O casamento não é uma simples parceria, eu quero que você entenda isso. Não é uma parceria temporária, vulgar, frágil, que pode ser dissolvida conforme os sentimentos. Os sentimentos de vocês mudam, então vamos dissolver o casamento. Essa fragilidade é fruto da imaturidade bíblica. Pessoas distantes de Deus. O casamento é uma aliança perpétua diante de Deus e dos homens. Perpétua, ou seja, até que a morte separe. Essa aliança reflete o compromisso divino com o seu povo. Esse compromisso de Deus com o seu povo foi alinhado e costurado naquela cruz. Porque se Jesus buscasse seus próprios sentimentos e se divorciasse da sua igreja, né, nos seus sentimentos, ele não teria ido até a cruz, morrer e sacrificar por nós que somos pecadores. Leia comigo o texto de Malaquias, capítulo 2, versículo 14. Olha o que diz a palavra. Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, ou seja, tua esposa, com a qual tu foste desleal. Perdão aqui, queridos. Perdão aqui. Acho que
Só um minutinho. Só um minutinho, deixa eu ver aqui que o gravador parou. Voltando. Vamos aqui. Isso acontece, gente. Estou aqui gravando o programa da rádio, programa Família Inabalável. E aí acabou de cair aqui. A energia não faltou, mas parou de gravar aqui, de captar. Se você está ouvindo isso, com paciência aí no YouTube, fica comigo mais um pouquinho. Começa aqui de novo a gravação, tá bom? Vamos lá. Então, retomando aqui. Eu estava no texto de Malaquias. Eu vou voltar então para o texto de Malaquias. Então, abra comigo aí a Bíblia, no texto de Malaquias, capítulo 2. Observe o que diz a palavra do nosso Deus, com reverência e santo temor. Malaquias 2,14 diz: porque o Senhor foi testemunha de ti e a mulher da tua mocidade, com a qual foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança, ou seja, tua esposa. Então, ele está dizendo sobre a importância dessa aliança. As esposas que de alguma forma são infiéis aos seus maridos estão quebrando essa aliança. Os maridos, quando são infiéis às suas esposas, estão quebrando essa aliança diante de Deus. Isso é muito sério, porque essa aliança foi estabelecida, o casamento é uma instituição de Deus para o homem. A primeira instituição, inclusive, criada pelo Senhor, depois de tudo ter sido criado, basicamente, ali, no 7º dia, Deus então cria a instituição do casamento quando da costela de Adão faz Eva e traz Eva até ele para que eles constituam uma família. A família então é uma instituição divina e ele se importa com essa instituição. Abra comigo em Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 a 5. A palavra de Deus diz: quando a Deus fizeres algum voto, e o casamento é esse voto, querido, é um dos principais votos que eu e você fazemos diante de Deus, não tardes em cumpri-lo, ou seja, não se atrase em cumprir esse voto, em seguir ipsilitras aquilo que você alinhou e firmou diante de Deus. O texto continua dizendo: porque não se agrada de tolos o que votares, ou seja, o voto que você fizer, paga esse voto. Você não votou ser fiel à sua esposa, você não votou continuar casado com ela até que a morte separe, na saúde e na doença, na tristeza e na alegria, na riqueza e na pobreza? Então cumpra-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Então, se você votar diante de Deus, se você se casar, continue casado e persevere nesse casamento. Só existe uma exceção, querido. Basicamente, uma exceção em que Jesus, pela dureza do coração do homem e da mulher, o coração pecaminoso, nosso coração pecaminoso, ele permite com que haja então a dissolução do casamento, ainda não com pouca dor, muita dor, que é quando uma das partes tem relações sexuais ilícitas fora do casamento, adultério consistente. E ainda esse adultério sem arrependimento, porque se houver arrependimento ainda é bom que você esteja pronto não só a perdoar, mas a restaurar a confiança no casamento. Eu não estou aqui fazendo apologia para aqueles que pecam com adultério, porque sim, talvez a outra parte tome a decisão de se divorciar, isso é muito sério. Mas eu estou falando aqui com temor e tremor para que a parte traída, assim como o nosso Deus é traído com o meu e o seu pecado, possam estar dispostos a perdoar até mesmo o adultério, assim como Deus nos perdoa. Eu sempre digo para as pessoas que falam assim: Gabriel, está doendo muito, eu não consigo perdoar o meu cônjuge porque ele me traiu, porque ele fez alguma coisa séria. Eu sempre penso: meu Deus, quão sérios são os nossos pecados, quão profundos são os nossos pecados diante de Deus, e quando nós clamamos pelo seu perdão e seu favor, ele não só nos perdoa, como nos purifica. E esquece aquela fala de coach, hoje em dia nos Instagrams aí da vida, no YouTube, que fala: você pode perdoar, você tem a obrigação de perdoar, mas você não tem que continuar junto. Presta atenção, se a pessoa está arrependida, comprometida com a mudança, porque arrependimento é mais do que chorar, é se arrepender, significa mudar a direção, é deixar aquilo que o fazia pecar para trás, é deixar o ambiente até do pecado. Se a pessoa está comprometida com isso, queridos, eu quero que você entenda, vocês podem olhar para a Bíblia e me provar quando foi que Deus nos perdoou e nos abandonou. Alguns têm falado isso: não, você pode perdoar, mas continuar junto nem sempre. Se há arrependimento, se você chega de Deus pedindo o seu perdão, a sua graça, Deus me perdoa porque eu estava em idolatria, porque eu estava talvez
me contaminando com tantas impurezas, me perdoa, Deus, porque eu desonrei, de repente, meu pai e minha mãe, porque eu fiz algo de errado. Esse Deus, ele te perdoa e te abandona, é isso mesmo? Não, ele te perdoa e restaura esse relacionamento. Já pensou Deus perdoando? A gente tem que fazer um episódio só sobre isso, só sobre perdão. Imagina Deus perdoando você e dizendo, tá bom, mas você não é mais meu filho. É o que os coaches estão dizendo. Você pode perdoar, só não precisa continuar casado. Ah, então tá bom, eu te perdoo, você pecou, você está arrependido, eu te perdoo, mas não vou continuar mais casado com você. Isso não é um incentivo para que você ache, eu vou adulterar em paz, vou trair minha esposa, porque depois eu me arrependo e ela tem que me perdoar. Não, não é isso. Pelo amor de Deus. Deus traz sérias consequências, consequências seríssimas para um pecado. Um só pecado, querido, destrói muitas coisas boas, uma família inteira. Então cuidado com isso. Tem uma citação que eu gosto muito de John Bunyan, que é o autor do Peregrino, ele fala, o casamento não é simplesmente um dever social, é uma escola divina para o caráter e a graça. Eu quero que você reflita se você tem tratado seu casamento como uma aliança diante de Deus e dos homens, ou apenas como um contrato baseado em sentimentos passageiros. E quando você não está bem ou não foi atendido nas suas demandas, você fica de beicinho e fica de gelo. Gelo é você não falar com o seu cônjuge, você fica excluindo o seu cônjuge da sua vida, do seu casamento. Cuidado com isso. Muito, muito cuidado com isso. O segundo ponto, então, é o amor é a aliança que espelha o relacionamento de Cristo com a igreja. Cristo não amou a sua igreja porque ela era merecedora. E eu estou me referindo à igreja com aqueles que creem em Deus, em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós cremos em Cristo. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Bênção. Então você faz parte da igreja de Cristo. Ele te amou sendo você ainda pecador. Você não merece a graça. A graça é um favor imerecido mesmo. Então ele não nos amou porque nós merecíamos. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E sendo pecadores ainda, não merecemos a sua graça e o seu amor. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu amar a sua igreja e morrer por ela em sacrifício. Seu amor foi sacrificial e inabalável. Você lembra o nome do nosso programa? Família Inabalável? O amor de Cristo é inabalável. Esse é o modelo para o casamento cristão. Você está se baseando em quê? É no casamento daquele artista? Era o William Bonner e Fátima Bernardes que agora se divorciaram e era o seu modelo de casamento. Então, se eles acabaram, até você pode acabar. Não, o modelo de casamento de um crente é Cristo e a sua igreja. Abra comigo em Efésios capítulo 5, 25. Você vai ver lá o mandamento para os maridos, mas olha como ele é um reflexo de toda essa aliança entre Cristo e a igreja. Maridos, amai vossas mulheres, né, ou respectivas esposas, no caso, cada marido com a sua respectiva esposa, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Esse Cristo morreu por nós. Romanos 5,8, meu versículo favorito de toda a Bíblia, diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, a sua igreja, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Spurgeon diz, o amor que Cristo tem por sua igreja é o modelo perfeito para um esposo. Ele deve amar a sua esposa, sustentar a sua esposa e nunca abandonar a sua esposa. Mesmo que a sua esposa não seja merecedora do seu amor. E aí aplique isso também, esposa, ao seu marido. Mesmo que o seu marido não seja merecedora do seu amor, da sua submissão, do seu respeito, você deve obedecer a Deus e isso vai trazer frutos para a glória dele. Reflita um pouco. Você tem amado o seu cônjuge como Cristo amou a igreja, maridos? Esposa, você tem sido submissa e respeitado do seu marido, honrado seu marido em casa, mesmo ele não sendo merecedor? Vocês devem se amar. Vocês devem glorificar a Deus. Vocês devem viver para Deus, mesmo quando as coisas não estiverem bem. Mesmo quando houver falhas de ambos os lados, ou de um dos lados apenas. Terceiro ponto. A cultura atual, moderna, muitas vezes, que jaz maligno, a parte de Deus, relativiza o casamento, colocando as suas paixões acima da vontade do próprio Deus. Suas preferências são mais importantes, é o que Satanás cochicha para essa geração. Se você não for atendido nessa demanda, essa necessidade tão importante, você tem que acabar com esse casamento. Para que serve esse casamento? Eu sempre digo que um casal que não vive uma relação íntima, sexual, um desfrute namoro, estão vivendo como irmãos. Isso é perigoso. A palavra de Deus diz que nós somos irmãos em Cristo e nossos cônjuges, claro. Mas também é devido no casamento às relações íntimas e sexuais. Não podemos negar isso um ao outro. Mas ninguém com esse argumento pode dizer, já que eu estou vivendo como irmão da minha esposa, porque ela não quer ter relações comigo, então eu vou me divorciar. Não, querido, não.
Eu não sei qual é a debilidade emocional, física, hormonal, não sei qual é a debilidade, mas se não está em ordem algo no casamento, você não dissolve o casamento. Você não acaba o casamento. Você vai lá e organiza, você ora, você insiste com Deus, insiste com seu cônjuge, instrui, se esforça, conversa, alinha, volta a conversar e ora mais um pouco e chora, mas você não abandona o seu cônjuge. Até que tudo seja então transformado. A cultura relativiza, mas Deus santifica o casamento. O mundo vê o casamento como algo descartável. É para atender você. Talvez o status de ser casado talvez te favoreça no trabalho, te favoreça numa carreira política, pública, o que seja. Não! O casamento não é um artifício para te fazer mais reconhecido ou socialmente mais aceitável. Não, não, não. O casamento não é descartável. O casamento não é sobre você, ou sobre suas preferências, ou sobre suas necessidades, é sobre Cristo. É sobre a glória dele. Em ser, então, o seu coração transformado e moldado para ser agradável diante de Deus e viver para Ele. Não é baseado em conveniências ou prazer pessoal. Não é a sua felicidade humanista, colocando o seu umbigo no centro de tudo, que vai estar acima, não só do papel, mas do poder que Deus reservou para essa aliança do casamento. Deus vê o casamento como algo santo, uma união inquebrável, inquebrantável, inabalável, que reflete a aliança de Cristo e a sua igreja. E ao mesmo tempo veja como isso é uma responsabilidade poderosa. Tem casais que permanecem casados, mas parece uma derrota. Eles parecem que, não, eu vou permanecer casado, porque eu sei que Deus odeia o divórcio. Mas olha o pensamento desse infeliz. Me perdoe usar essa expressão, mas é um infeliz. Eu vou permanecer casado, mas amar mesmo eu não amo mais. Meu amigo, amar é uma decisão intrínseca à aliança do casamento. Você tem que decidir isso. Se Deus ordenou que você amasse até mesmo o seu inimigo, meu querido, como é que você não vai amar o seu cônjuge? Mesmo que ele se pareça às vezes o seu inimigo. Você tem que amar o seu cônjuge para a glória de Deus. Isso é a construção de um casamento abundante. Romanos capítulo 12, 2 diz: não vos conformeis com esse século, ou seja, com a estrutura de pensamento desse mundo relativo. Existe verdade, a verdade é Cristo. Existe beleza, bondade, existe verdade, você não pode abandonar essas coisas. Mas a palavra de Deus diz, e continua em Romanos 12, 2: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis então qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Marcos capítulo 10, versículo 9 diz: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. É o versículo base da gente. Não relativize o casamento. Thomas Watson vai dizer, uma citação dele famosa, ele diz: quando Deus une dois corações sob sua aliança, não é a tempestade da vida que os separará, mas sim o que separa o homem da sua esposa é o afastamento de Deus. Cuidado com isso. Gabriel, qual é o segredo para ter um casamento longevo? Estar próximo de Deus, amar a Deus, regular o seu amor a Deus acima de todas as coisas e amar a sua vontade, amar aquilo que Ele ama e se aborrecer, se afastar, odiar aquilo que Deus odeia. E não estou me referindo a pessoas, estou me referindo a ideias, estou me referindo ao pecado. Você não odeia as pessoas, você odeia o pecado. As ideias pecaminosas difundidas, isso você pode odiar, mas você ama aquilo que Deus ama. Você tem realmente deixado a cultura secular, humanista, que coloca o homem e as suas paixões no centro de tudo, influenciar a sua visão sobre casamento? Será? Quem são seus amigos? Quem são suas influências? É a novela da Globo? Desliga isso, em nome de Jesus, e se preencha da palavra e de boas edificações na construção da verdade, na busca pela sabedoria. Vai orar, vai buscar a Bíblia, vai estudar e aprender, vai ver bons vídeos. Me segue lá no canal do YouTube e vai de alguma forma, eu sei que eu ri aqui, mas é para que você entenda, né? Não só sou eu, obviamente, tem boas fontes de conhecimento bíblico, mas vai lá, preenche o seu coração com a verdade, glorifica a Deus em tudo, aprende mais. Você tem buscado os conselhos no mundo ou na palavra de Deus, ou naqueles que amam a palavra de Deus e vão instruí-lo nisso? Quarto e último ponto: casamentos fortes são construídos em Deus e não são fruto de acidentes. Eu tenho um casamento muito bom, maravilhoso, nossa, que sorte a minha. Não, é graça de Deus, mas também não vai vir sem pouco, ou com pouco esforço. Um casamento sólido, abundante, duradouro, não acontece por acaso.
Acontece tão somente pela graça de Deus em corações dispostos e intencionados a obedecê-lo. Ele exige compromisso diário. O casamento abundante e duradouro exige um compromisso diário, um amor intencional, sacrificial e a graça de Deus que sustenta a aliança. Provérbios capítulo 24, versículo 3 e 4 diz: com sabedoria se edifica a casa. E sabedoria é o temor do Senhor, o princípio de toda sabedoria. Sabedoria, em Provérbios capítulo 8, diz que a sabedoria é amar o que Deus ama e se afastar do que Deus odeia, ou o pecado. Então, com a sabedoria se edifica a casa, Provérbios 24, 3 e 4. E com a inteligência, essa casa, esse lar, essa família se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Ou ainda 1 Coríntios 13, 7, a palavra de Deus diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Spurgeon certa vez disse: o casamento não é um jardim sem espinhos. Os nossos pecados muitas vezes são esses espinhos que ferem a nós mesmos e o nosso cônjuge e a nossa família. Cuidado! Mas Spurgeon continua dizendo: mas aqueles que cultivam a paciência e o amor encontrarão flores até mesmo no deserto. Você tem investido intencionalmente na construção de um casamento forte? Ou você tem esperado que ele funcione sozinho, sem esforço? Eu quero te passar uma tarefa para o dia de hoje. Hoje, não é amanhã, hoje, querido. Demonstre seu compromisso com o seu cônjuge de forma prática. Mostre um ato de carinho de repente inesperado. Um momento de paciência quando normalmente você reagiria com impaciência. Um serviço intencional sem esperar nada em troca. Compartilhe isso com o seu cônjuge em amor e bondade. Reforce a aliança do seu casamento. Se você está distante de Deus, volte-se para o Senhor. Não porque o seu casamento é a finalidade de você voltar para o Senhor, mas porque de fato você ama a Deus acima de todas as coisas. Então, sim, aplicando esse conhecimento no seu casamento, você vai desfrutar de graça e favor. Se você tem tido realmente dificuldades em seu casamento, busque o Senhor e o seu favor. Não só para orar, para que Deus transforme o coração do seu cônjuge. Muitas vezes é o seu próprio coração que precisa mudar primeiramente. O casamento é uma aliança sagrada de Deus, estabelecida por Ele. Não é um contrato descartável. Essa aliança vai sustentar o amor. Essa compreensão vai firmar o seu passo em Cristo. O seu casamento exige sacrifício, amor e fidelidade. O casamento duradouro realmente é aquele que segue o modelo de Cristo e a sua igreja. É aquele que resiste às influências do mundo e se enche de Deus. Esses casamentos são construídos dia após dia com sabedoria e graça. Você tem honrado sua aliança matrimonial conforme a vontade de Deus? Se afaste, querido, querida, de toda infidelidade e da perversão. Vamos orar. Senhor Jesus, nos ajuda a compreender a profundidade da aliança do casamento e a aliança de Cristo e a igreja. Possamos viver isso na prática dos nossos casamentos. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Alguns avisos rápidos aqui para você. Estamos chegando ao final aqui do programa Tempo de Família. Ainda vai ter mais um louvor, mas eu quero te trazer esse aviso. Vamos aqui, geralmente de 4 às 5 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. Segunda-feira, toda segunda, Andressa Oliveira, minha esposa amada, sempre traz uma palavra de Deus no seu coração, aplicando educação cristã, aplicando devocionais a respeito de criação de filhos. Siga ela também no Instagram, @Andressa, tudo junto com 2 S, e Ecoprime com 2 Cs. Andressa Ecoprime é o Instagram da minha esposa amada. Siga também o @Escola Ecoprime, que é o Instagram da escola. Sempre, toda quinta-feira, tem bons conteúdos ali em live, geralmente às 10 horas da manhã, você tem uma live ali no canal, no perfil do Instagram da Escola Ecoprime. Você também está sendo convidado, aqui eu quero estender esse convite, para seguir lá o canal do YouTube Gabriel CBO, tracinho Casamento Abundante. A gente posta lá não só conteúdo sobre casamento, mas também sobre educação cristã, sobre filhos, sobre devocionais, pregações que eu tenho feito em algumas igrejas, e também na nossa igreja cristã em Aldeia, também na igreja cristã em Recife, eu tenho algumas oportunidades de pregar. Siga também o @Real Bruno Moraes, pastor Bruno Moraes, com quem eu tenho realmente aprendido e desfrutado também da sua companhia e liderança. O pastor Bruno é pastor na igreja cristã em Recife, ele está aqui com vocês toda quinta-feira, no programa Família Inabalável. E também siga o @Igreja Cristã em Recife e o @Igreja Cristã em Aldeia, são os 2 perfis. Você quer saber mais sobre as informações do culto? Ok? Você entra lá nesse perfil, ou no meu também, no perfil do pastor Bruno, no perfil das igrejas, e você vai lá buscar informações do horário de culto, os domingos, os PGs que nós temos,
e que Deus abençoe sua vida, tá bom? Recado importante, dia 26 de abril agora, já estamos chegando lá, você vai ter a oportunidade de estar comigo e com a Andressa no dia inteiro de imersão para falarmos sobre o seu casamento. É o Casamento Abundante, a 5ª edição, só acontece uma vez por ano, geralmente aqui em Recife. Então, se você é de uma região próxima, se dirija para Recife, vale a pena você investir tempo. Se você está escutando esse programa através do site da Rádio Evangélica, você não mora aqui em Recife região, vale a pena você se programar, comprar passagem de avião, alugar uma hospedagem, para você estar conosco no Casamento Abundante, aqui em Recife, ok? Nós vamos estar ministrando ao seu coração das 8 da manhã até as 6 horas da noite, com intervalo, obviamente, de almoço, alguns coffee breaks, enfim. Você vai ter ali esse dia inteiro de imersão para a gente falar sobre como construir um casamento abundante com ferramentas práticas e, obviamente, com muita instrução bíblica para o louvor da glória de Deus. Casamentos são transformados através dessa imersão Casamento Abundante. O meu próprio casamento é transformado cada vez que a gente passa por uma imersão como essa do Casamento Abundante e tem sido literalmente uma bênção. Então não deixe de se inscrever no Casamento Abundante. Okay? Nós vamos ter também em maio, eu vou pegar a data certinha para vocês, em maio nós vamos ter o Cursilho Masculino, Cursilho de Cristandade, é um pequeno curso para homens lá na Igreja Cristã em Recife, Igreja Cristã em Aldeia, ok? Então lá na Igreja Cristã em Recife, você tem o Cursilho de Cristandade em maio. Procura mais informações no Instagram da Igreja Cristã em Recife e também no Instagram do pastor Real Bruno Moraes, para você aprender como fazer a inscrição ali. Se cadastre, se inscreva, eu vou estar lá servindo, o pastor Bruno Moraes vai estar lá servindo, e o objetivo é realmente fortalecer a fé daqueles que estão já na esteira, no caminho estreito do cristianismo, vivendo para Jesus, e também evangelizar aqueles que não conhecem a graça de Cristo. Então, o Cursilho da Cristandade tem sido uma bênção, acho que esse é o 6º cursilho da nossa igreja, e você, homem, é nosso convidado. O das mulheres, se eu não me engano, acontece em outra data, e eu vou pegar depois para trazer as informações para vocês, tá bom? Deus abençoe abundantemente sua vida, fique com Deus e compartilhe esse conhecimento que você adquiriu com seu cônjuge e também com seus demais amigos e familiares. Até o próximo programa, nós nos vemos em breve aqui no programa Família Inabalável.